Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre todas as empresas que devem anunciar dividendos em novembro, de acordo com a plataforma GF+, e também vou trazer projeções de dividendos de cada um. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Porém, antes, peça a sua inscrição no canal, faça o mercado de investimentos e faça aportes mensais na R$1. Então bora pro vídeo, pessoal, após a vinheta. Pessoal, antes de mais nada, estou aqui na plataforma do GF+, onde eu estou na ferramenta aqui MDI, que seria aqui o mapa do dividendo inteligente, que é onde traz todas as empresas aí que estão aí prestes a anunciar dividendos, né, bem mastigado aqui para você. É uma ferramenta bem interessante, tá? E tem aqui várias outras funcionalidades, né? Então a GF+, aí, caso tenha interesse, eu vou deixar na descrição aí, caso você queira conhecer melhor, né? 30 dias aí de testes, tá? E o intuito do vídeo, pessoal, é passar aqui todas as empresas que devem anunciar dividendos aí em novembro, tá? E por que essa estratégia é muito interessante para o longo prazo? Porque você consegue comprar as empresas aí com desconto, né? Quando a empresa anuncia seus dividendos, normalmente a empresa fica um pouco mais cara, né? Porque todo mundo quer comprar. Então você comprando aí 1-2 meses antes, você consegue ter aí um desconto, tá? Que é o intuito, né, dos investidores de longo prazo, né? Já que você quer comprar aí a maior quantidade possível de empresas, né, de ações, né? E quanto mais barato, melhor, né? Que você consegue comprar mais. E é isso, pessoal. Vou começar aqui com as primeiras empresas aqui, tá? No setor de agro, começando aqui com a SLC Agrícola, tá? Em novembro ela deve anunciar algum dividendo. É uma empresa bem interessante aí nesse ramo, tá? Que de acordo com as projeções do Status Invest, eles projetam aqui dividendos aqui na faixa de 7% em 2022, 2023 8% e 2024 na faixa de 6%, tá? É uma empresa um pouco mais cíclica, tá? Empresas de agro. É uma empresa um pouco mais cíclica, tá? Depende muito aí da economia, né? Dos preços aí dos grãos, tá? Porém é uma empresa bem interessante aí para longo prazo. Ainda aqui em agro, alimentos processados, consumo, né? A gente tem aqui a Camil também, a JBS e a Minerva, tá? Empresas aí bem interessantes, a Camil, uma das top empresas aí de alimentos. A JBS também é uma empresa aí de alimentos, tá? Porém mais commodity, tá? E também a Minerva também, outra empresa de alimentos, também commodity, tá? A gente pode ver aqui os dividendos das três aqui. A Camil deve pagar aqui na faixa de 4% em 2023. 2024 na faixa de 8,5% e 2025 na faixa de 7%. Aqui é uma empresa bem interessante para longo prazo, uma empresa que está crescendo bastante, aí, fazendo bastante investimento. JBS e Minerva, que é a BIF3, eu não sou muito fã, tá? São empresas aí bem commoditizadas, tá? Que dependem muito aí do preço dos alimentos aí lá fora, tá? E também aí que já sofreram com corrupção e tudo mais, né? Não gosto muito das duas. Falando aqui dos dividendos da JBS, deve pagar aí na faixa de 4 a 5% nos próximos anos. E a Minerva também na faixa de 5 a 7, 8%, tá? Já paga um pouco mais de dividendos do que a JBS, tá? No setor de bancos a gente tem aqui o Banco do Brasil, outro banco sensacional aí, dos melhores, tá? Da Bolsa, com certeza. Que deve pagar na faixa de 10 a 12% nos próximos anos aí, tá, pessoal? Deve pagar bastante dividendo o Banco do Brasil. E também, de acordo com o GF+, também, eles projetam aqui na faixa de 10%. É um banco bem interessante aí para longo prazo, tá? No setor de bens industriais a gente tem a Tupi, tá? Outra empresa bem interessante aí para longo prazo, paga bons dividendos. A gente pode ver aqui as projeções é na faixa de 5 a 8% nos próximos anos aí. Empresa que paga bons dividendos e está crescendo bastante. Na área de comércio e distribuição a gente tem o Carrefour, tá? Outra empresa aí interessante de varejo alimentício, que é muito melhor aí, muito menos propensa à economia, né? Já que mercado aí você precisa comprar, né, comida e tudo mais, né? Então não tem muito como fugir. Então sofre muito menos do que o varejo eletrônico, por exemplo, né? Via varejo, Magazine Luiza, o Carrefour que sofre muito menos e paga aí dividendos aí até que baixos, tá? Paga dividendos bem baixos, porém é uma empresa que está crescendo bastante. A gente pode ver que o banco paga na faixa de 2 a 4% aí de dividendos nos próximos anos aí. Não paga tanto dividendo, é mais focado em crescimento aí, o Carrefour, tá? Seguindo aqui, ramo de construção civil, a gente tem a Mitra, uma empresa bem interessante aí. E todas as empresas desse ramo devem voltar a ter bons lucros aí, já que é um ramo aí bem dependente de juros, né? Juros altos aí fazem com que as empresas aí diminuam seus lucros, né? Porém, a gente sabe que os juros aí nos próximos trimestres aí deve diminuir, tá? Deve, no ano que vem aí, finalizar aí o ano com 8, 9, 10%, tá? E aí, diminuir os juros, tá? E com isso, as empresas aí devem ter mais lucros, tá? As empresas desse ramo aqui. E de acordo com as projeções aqui, eles devem projetar aqui na faixa de 10% de dividendos nos próximos anos aí para a empresa que paga bons dividendos aí. No ramo de energia, a gente tem a Engie, uma das top empresas aí de energia, né? Talvez a melhor aí da bolsa de energia. Empresa que tem como projeções aqui na faixa de 7 a 10% de dividendos nos próximos anos aí. E o GF+ também projeta aqui 7% para esse ano, tá?
Ainda no ramo de energia, a gente tem a Taesa, outra empresa absurda aí, né? Das melhores também, junto com a Engie. Empresa que paga muito dividendo e também não deve ser diferente, tá? Nos próximos anos aí deve pagar na faixa de 8% aqui nos próximos anos, de acordo com as projeções aqui. E de acordo com a projeção da GF+, aqui eles projetam na faixa de 10% aqui de dividendos esse ano aqui para a Taesa. Seguindo aqui no ramo de mineração e siderurgia, a gente tem a Ferbasa, que é uma empresa muito interessante, tá? Para longo prazo, a empresa talvez a melhor commodity aí que a gente tem na bolsa, uma empresa muito pouco falada, porém empresa que cresceu demais. Se você dá uma olhada aí mais a fundo na guinada da sua ação, tá? A gente pode ver que a empresa aí foi a empresa que mais teve alta aí na sua ação, tá? Nos últimos anos aí, empresa que cresce demais. E também temos aqui a Gerdau, tá? Outra empresa também de commodities, né? Que depende aí bastante do aço, tá? Assim como a Ferbasa depende aí bastante do aço, né? Porém, são empresas aí bem interessantes para longo prazo. A gente pode ver que a Gerdau está projetada aí a ter dividendos na faixa de 5 a 8% nos próximos anos aí. Seguindo aqui no ramo de papel e celulose, a gente tem aqui a Irani, tá? Outra empresa muito interessante aí para longo prazo, que eu gosto bastante. Já fiz vídeos aí dela de análises completas. Vou deixar na descrição, em caso você tenha interesse em dar uma olhada mais a fundo. Assim como várias empresas aí que eu estou mencionando, né? Tem aí análises completas de cada uma na descrição, tá? Que eu vou deixar para vocês, caso você tenha interesse em dar uma olhada mais a fundo. Irani que está projetada aqui na faixa de 7% para esse ano e quase 5% para o ano que vem. Seguindo aqui no ramo de serviços financeiros, a gente tem a Cielo, que deve pagar aí bons dividendos, né? Uma empresa aí que deu uma parada no tempo, né? Não gosto muito da Cielo, porém o Barsi gosta bastante. E também temos a GetNet aqui, porém a GetNet já saiu da bolsa, né? A empresa que pediu para sair, tá? Então a Cielo a gente pode ver aqui mais a fundo os dividendos da empresa, que deve pagar na faixa de 3 a 5% aí de dividendo. É uma empresa aí que paga bons dividendos, né? Antigamente pagava bastante, né? Agora está aí bem mal das pernas, né? Tá crescendo aos pouquinhos, porém, empresa que não tem barreira de entrada nenhuma, né? Eu não gosto muito da Cielo, tá, pessoal? Seguindo aqui no ramo de tecidos e vestuário, né? A gente tem aqui a varejista Arezzo, tá? Uma empresa bem interessante aí que eu gosto bastante, tá? Devo fazer uma análise completa dela aí nos próximos vídeos, tá? Arezzo, empresa bem interessante que não sofre muito, né? Assim como o varejo alimentício, o varejo vestuário aí não sofre muito, porque é voltado a mais um público de alta renda, tá? A Arezzo, então não sofre tanto com crise, nada do tipo, tá? A Arezzo que é uma empresa mais de crescimento, né? Porém paga seus dividendos aí, deve pagar aí na faixa de 1,5 a 3, tá? Nos próximos anos aí. E para finalizar aqui no ramo de transporte, a gente tem a CCR, que é uma empresa aí que a Itaúsa comprou partes dela, tá? Uma empresa interessante para longo prazo, já que a Itaúsa aí está comprando a empresa, tá? Então eles devem estar enxergando alguma coisa na CCR. E a Tegma também, outra empresa interessante aí. E a CCR está projetada aqui dividendos na faixa de 2 a 5% nos próximos anos aí. E a Tegma também na faixa de 6 a 8%, tá? Uma empresa aí mais desconhecida, tá? E foi isso, pessoal. Todas as empresas aí que devem anunciar dividendos aí em novembro, tá? Empresas aí bem interessantes, algumas commodities, né? Algumas aí mais desconhecidas, porém algumas aí bem interessantes. E foi isso. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, deixa sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.